Olá a todos, bom dia! Mais um vídeo de um relato real de um homem, um senhor. Ele sofreu acidente grave. O caminhão, ele veio desgovernado no sentido contrário. Aí, pá, bateu no carro. Acabou com o carro. Aí tava dois carros. O outro machucou um pouco. Mas o que estava dirigindo, ele sofreu um grave acidente. Quase morreu. Aí ele teve experiência fora do corpo. Ou seja, o espírito, a alma, fora do corpo. Ele teve experiência com Jesus Cristo. Teve experiência com o inferno. Ele viu o portão do inferno. Aí você vai ver no relato. Mas antes de eu te mostrar, não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe o seu like, se eu gostei. Para o YouTube entender que esse vídeo é bom. Tá? Então, pessoal, muita gente duvida da existência do inferno. O inferno existe. Muita gente nega, não existe, é sepultura, tudo mentira, pessoal. Nesse vídeo, tira as suas conclusões, porque há muitos relatos sobre experiência, visão do inferno, porque existe. É Jesus mostrando, é porque muita gente não acredita. É para dar testemunho que existe. Apenas isso, tá? Então, confira o vídeo, assista a cada detalhe, você vai se surpreender. Esse testemunho do irmão que esteve entre a vida e a morte. Confira. Você que já conhece o Senhor e está levando uma vida de qualquer jeito. Olha o que meu pai está falando aqui. Ele já conhecia o Senhor, eu já tinha levado ele para a igreja, mas ele levava uma vida ainda promíscua. Olha o que aconteceu. Ele chegou no fundo do poço num acidente, ele se viu cara a cara com Jesus e tudo que ele tem no coração dele era medo, porque ele sabia que se ele morresse naquele momento, eu ia pro inferno. Quando ele chegou na porta assim, ele bateu a mão na maçaneta. Quando ele abriu a porta, veio um calor lá de dentro. Gente, esses dias os meus pais vieram me visitar e eu aproveitei para gravar um vídeo com meu pai, para que ele pudesse contar o testemunho fortíssimo dele e abençoar a vida de vocês, tá? Não tivemos muita preparação para gravar, pois só me preocupei em trazer a mensagem de Deus para vocês. Então fiquem agora com o testemunho do meu pai e se você gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Espero que você seja abençoado. E o que aconteceu, pai? Que o senhor teve um encontro com Jesus como ninguém... Gente, eu já vi vários vídeos de várias pessoas falando que conheceram Jesus, que foram até o inferno. Mas uma coisa impressionante, igual o meu pai, eu ainda não... Inclusive, ele deu esse mesmo testemunho para o pastor Antônio Júnior, que é nosso amigo. E já tem mais de 1 milhão de visualizações. E eu resolvi colocar aqui disponível esse papo para vocês no meu canal, porque é para edificar a sua fé. O inferno é real. E o meu pai vai explicar para vocês o que aconteceu. Conta, pai. Aí eu tava lá no CTI, tava entubado com o canudão aqui, e todo amarrado, que quando eu acordava eu arrancava tudo, aqueles soro, aquele negócio, arrancava tudo. Ficava agressivo. Eu tava todo amarrado, os pés amarrados, eu tava tranquilo ali, um dos dias, e as pessoas falando que eu ia morrer, que não... se a saturação descer de 70, ele não passa de hoje. Aí o senhor via isso, mas o senhor estava inconsciente, Eu estava inconsciente. Não, estava meio consciente e meio inconsciente. Eu sei, o senhor ia e voltava. Eu ia e voltava. Teve uns dias que o senhor ficou em coma, depois... Eu olhava na porta, assim, do CTI, tinha uma cortina, assim, do quartinho, né? Aí tinha um homem na porta, todo de branquinho. Ele encostou na porta, assim, e ficou me olhando. Olha. Ficou me olhando, assim, de branco, assim. Eu pensei, deve ser um médico aqui do hospital. Só que ele não saía dali. Ficava sempre olhando com aquele olhar meigo, aquele olhar de paz, me olhando assim. E aí... Como que ele era? O senhor lembra? A cor do cabelo, da pele, alguma coisa?
Era uma pessoa normal ali, mas eu não me lembro assim, Detalhes. eu não lembro bem. Eu sei que era um homem de branco que estava ali. A roupa era branca. Todo de branquinho. Eu olhei assim, imaginei, deve ser algum médico aqui do hospital. Aí eu pegava e dormia. Dormia. Quando eu acordava assim, eu olhava lá, ele tá lá em pé de novo. Continuava em pé lá. Ele ficava lá. Aí eu imaginei assim, gente, será que não tem mais, se for um médico, não tem outras pessoas para ele olhar, ele tá olhando só para mim? Aí eu falei, rapaz, quem sabe é o Senhor. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, a paz do Senhor. Ele olhando para mim naquela tranquilidade, falou, a paz. Falei, meu Deus. Eu imaginei, não é médico nenhum, é o Senhor. Agora esse pessoal aqui falando que eu vou morrer, agora eu vi que chegou minha hora mesmo. O que o senhor sentiu? Aí senti aquele medo, aquela aflição, né? Falei, agora eles falam que eu vou morrer, no próximo plantão eu não vou estar lá mais. E agora eu vi que chegou a hora mesmo. Aí ele foi e falou comigo assim, vamos dar uma volta? Falei, ai meu Deus, chegou mesmo a hora. Agora eu vi que eu morri mesmo. E o senhor tinha tido uma vida muito ruim, né? O senhor preocupou na hora. Preocupei com o passado da gente, né? Eu falei, tô indo embora. Aí eu imaginei assim, eu tô todo amarrado, com esse negócio no pescoço aqui, como é que eu vou embora? Agora, se for Deus mesmo, se for o Senhor, eu saio daqui tranquilo, porque Ele tem poder para me tirar daqui. Você pensou isso? Aí pensei, graças a Deus que eu vou levantar, que eu era Porque doido. o senhor tinha ido comigo na igreja um tempo antes, então o senhor já conhecia Jesus. Já conhecia, já. Só que não mudava de vida, Não né? mudava de vida. Preciso falar uma coisa com vocês. Você que já conhece o Senhor e tá levando uma vida de qualquer jeito. Olha o que meu pai tá falando aqui. Ele já conhecia o Senhor, eu já tinha levado ele para a igreja, mas ele não estava convertido. Ele frequentava a igreja, ele ia, ele dançava os louvores, que eu lembro bem. Mas ele levava uma vida ainda promíscua. Ele ainda estava viciado em pornografia, ele ainda estava bebendo de vez em quando. Um vinho. Vinho, fazendo um monte de coisa. Tomar só um copo de Olha vinho. o que aconteceu. Ele chegou no fundo do poço num acidente, ele se viu cara a cara com Jesus e tudo que ele tem no coração dele era medo, porque ele sabia que se ele morresse naquele momento... Eu ia pro inferno. Eu era o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. É o crente Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo. O que o senhor tem para falar para os crentes Raimundo aí, pai? Conserta a sua vida com Deus. Vale a pena ser um crente Raimundo? Não, jamais. O senhor ficou com muito medo, né? Aí eu tive medo demais. Aí, da hora que ele falou, então vamos. Ele falou, então vamos. Eu saí, levantei normalmente da cama e comecei a andar com ele. Comecei a caminhar. Ele foi do meu lado. O senhor se viu na cama lá, você saiu do corpo? Eu saí do corpo e fui andando com ele. Igual esses filmes mesmo. Esses do ghosts. meu lado, ele caminhando. E tá andando, 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 e tá andando. Eu imaginei, poxa, não vai chegar nunca. Nós andamos. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. E lá vai. Não chegava nunca. Aí eu não indaguei nada dele. E ele calado estava, calado ficou. Não conversou uma palavra comigo. Só caminhando. Aí chegou um determinado ponto, nós subimos no morro assim, eu vi um galpão da cor cinza. Eu me lembro que ele era um galpão cinza. Ele não tinha fim. Ele não tinha conseguia fim. ver. Não vê o fim. Enquanto a minha vista enxergava, eu olhava aquele galpão assim, mas eu olhei assim e falei, mas que galpão, que casa grande. É uma construção sem fim. É igual o céu. Mas o senhor já sabia que aquilo era o inferno ou não? Não sabia que era o inferno, não. Mas eu falei, eu acho que ele vai naquela casa ali. Ele vai ali naquele lugar. Eu pensei, ele quer me levar ali. Em direção ali. Quando ele chegou na porta assim, ele bateu a mão na maçaneta. Quando ele abriu a porta, veio um calor lá de dentro. Mas um calor que é um fogo que não queima. Esse fogo não queima. Ele é um calor igual você ir num alto forno de um lugar que derrete ferro, usa. Mas não queima, não. É aquele fogo, aquele calor, mas é terrível. E um cheiro de enxofre, igual está na Bíblia.
Aí eu falei, aqui é o inferno. Aqui é o inferno. Aí eu cheguei na porta, pus a mão na porta assim. Não, aí tinha Ele na porta. Ele entrou. Ele andou uns 6 metros assim, ficou parado me esperando entrar. E ali, o senhor viu? Aí eu vi um sujeito agachado ali, de cócoras, de cabeça baixa. Parece que estava esperando para entrar, esperando a vez dele. Aí ele falou assim, entra. Baixinho, né, o senhor É, falou? um sujeito pequeno, de estatura pequena. Aí ele falou, entra. Aí eu parei na porta assim, naquele fogo, um lugar O senhor terrível. via alguma coisa lá dentro? Só calor e fogo. O senhor não via pessoas? Não vi pessoas, só vi esse homem lá. Na Lá porta? dentro eu não vi, não. Não, né? Não. Lá dentro Era um fogo. tinha um barulho terrível, um barulho esquisito, de fogo, de estrondo, umas coisas assim. Aí eu falei, ah, meu Deus, ele me trouxe pro inferno. Eu tô vindo queimar no inferno. Amarrado, em nome de Jesus. Aí eu fui, fiquei na porta olhando para ele esperando eu entrar, para entrar e fechar a porta. Aí eu falei com ele assim, Senhor, eu queria pedir ao senhor uma coisa. Aí ele, pacificamente assim, olhou para mim e falou assim, o quê? Quer dizer, o que eu queria? Não, eu queria argumentar com o senhor aqui. Eu tive uma vida, aí contei essa vida que eu contei aqui, antes de testemunho. E eu tive uma vida muito difícil. Muito difícil. Eu não queria ser nada disso que eu fui. O senhor podia ter me dado o emprego de engenheiro, médico. Eu podia ter sido um dentista. Eu fui ser logo policial. Não que a profissão policial, viu, gente? Não é que algo ruim. O policial, o lixo da sociedade está numa delegacia de polícia. Não que as pessoas são lixo, mas o que Não. ele está dizendo O lixo é o que seguinte, os assassinatos, os criminosos, estuprador, assaltante, matadores, tudo vai para uma delegacia de polícia. Todo mundo que... Ali só chega coisa ruim. Numa delegacia de polícia não chega nada bom. Quem é um policial sabe disso. Ali é correção. É porque o policial ele tem acesso, né, aos mais terríveis crimes, à violência, a coisas terríveis, né? Marido que mata mulher, mulher que mata marido, vai tudo para delegacia de polícia. Misericórdia. Tudo e quando é coisa ruim vai para lá. Então ali é um lugar onde a polícia às vezes tem que usar de mão forte para poder conter um cara alterado, um cara que está ali. Então eu falei que eu só podia. Aí só foi me fazer logo policial. Eu fui investigador, fui perito de trânsito, fui examinador do Detran, o pessoal tirava a carteira de motorista comigo, e eu passei por todos os cargos da polícia, fui escrivão. O senhor foi explicar por que o senhor era tão ruim. Fui, né? Aposentei como delegado especial naquela região do norte de Minas, fui delegado em várias cidades, em todo lugar eu estava mexendo só nesse ramo de polícia, que para mim... eu não aconselho ninguém a entrar nisso, só porque eu não sei por que eu fui Mexeu muito lá. com a sua personalidade. Eu já tinha sido criado num ambiente violento, fiquei mais violento ainda, porque fui ver isso aí, né? Aí eu falei com ele, eu queria, se o senhor me desse mais um tempo na Terra, eu queria ficar vivo. Ele falou comigo assim, pra quê? Pra quê? Foi essa expressão que ele usou. Eu falei, não, pra quê? Eu queria ser um bom homem, um bom pai de família, um bom marido, um bom avô. Eu queria ser uma pessoa boa. O senhor me dá um tempo para me transformar numa pessoa boa. Ele escutou toda a minha argumentação ali e meu Deus. Ficou calmamente me olhando e falou assim, eu vou pensar. Só falou assim comigo, eu vou pensar. Quando ele falou, eu vou pensar, eu acordei. Foi nesse dia, né? Que o senhor arrancou. Eu vi a minha lucidez assim, aquela visão passou, eu acordei todo molhado de suor. Foi, gente, a roupa dele, as enfermeiras, a minha mãe que estava ao lado, falou que, assim... Podia torcer, que ele estava completamente encharcado de suor. E eu acordei assim, aí minha mulher Rose passando a mão na minha cabeça, calma, calma. Aí todo mundo veio correndo, eu arrancando tudo.
Aí via Os todo mundo... monitores. Aí Rose passando a mão, calma, calma, fica calmo. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu falei com o Rose assim, você não sabe. E todo mundo ali olhando, né? Os médicos veio correndo para aplicar um negócio em mim para me acalmar. Eu falei, eu fui no inferno. Jesus me levou no inferno. Aí ela falou, com misericórdia, Vieira. Misericórdia. Falei, eu fui, vou te contar. Vou te contar daqui a pouco. Aí a enfermeira acabou de me limpar, me lavar tudo, me deu banho, aí trocou minha roupa. Naquele dia eu contei. O senhor subiu pro apartamento. Aí ela me contou, elas acabaram de me limpar. Quando foi lá para as 3h30, 4 horas, a minha médica, que era aquela que me olhava, né? Chegou e falou que assim... Que dava o laudo. Ela falou assim, ele melhorou muito. O que aconteceu? O que aconteceu? Que ele ficou bom de um dia para o outro, o que aconteceu? Aí minha esposa falou, não sei, agora de tarde ele melhorou, depois desse negócio eu já voltei. Aí conversei normal com ela, falei, doutora, já tô bom para ir embora, já tô bem. Já estava consciente? Já estava conversando, já estava consciente, tô bom, não tem mais nada não. Aí ela foi... Gente, foi Naquele mesmo. dia, eu já fui pro 10º andar, já me saiu tirou do intensivo. Do CTI, só dele falar, eu vou pensar, me deu a cura. Eu subi... Mas o senhor estava à beira da morte e ia pro inferno. E lá em cima, já comecei a cantar louvores ao Senhor lá em cima. Ganhou várias pessoas para Jesus lá em cima. As enfermeiras chegou lá, contando da vida delas, eu contava. Aí elas começaram a falar, aceita Jesus, você quer aceitar Jesus? Ah, eu quero. Então eu mandava ela fazer a oração. Do pecador. Colocava a mão nelas, a mão na cabeça delas e orava. Falou, você agora entregou sua vida para o Senhor. Aceita Jesus como o único salvador da sua vida, o único e suficiente salvador, mas é só Jesus. Larga aquela idolatria toda. Aquela idolatria e segue somente o Senhor. E ali foi. O senhor pensa que foi uma visão ou foi um encontro real? Porque foi muito real. Foi muito real. Foi muito real. Foi muito real. Não foi uma visão. Não foi um sonho. Não. Foi muito real. Foi suave, mas real. Sabe? Foi suave, mas real. Porque o senhor fala desse testemunho já há 7 anos. Da mesma forma? Da mesma forma. O senhor nunca contou nada diferente? Não. Inclusive, tem pessoas que já pediram para o senhor repetir. O senhor fala da mesma maneira. Do mesmo jeito. E é bem interessante, assim, como que cada palavra, irmãos, que meu pai fala... num primeiro momento a gente achou assim que ele poderia ter sonhado, mas de verdade nada do que ele fala contraria a Bíblia, do que é na Bíblia. Não. Tudo que fala, né, sobre o inferno, sobre como nós vamos ter essa passagem, ele fala igualzinho que está na Bíblia. Tipo assim, a gente realmente crê, né? Eu creio, Pai, que Deus te levou no inferno. Eu pra fui te com ele mostrar. lá, até na porta. Ele entrou, mas eu não entrei, não. Porque ele tem a chave, né? Ele entra qualquer hora que ele quer. Ele tem a chave do inferno Ele e da tem a morte. chave, ele não desce lá a hora que ele quer. Os demônios são sujeitos ao nosso Deus. Estão sujeitos a ele. Né? Então ele entrou normal, não tinha... O que mudou na sua vida, pai, depois daquilo, quando o senhor voltou? O que o senhor quis? Porque realmente tem uma versão do meu pai antes e tem outra versão depois desse encontro com Jesus, né, pai? Olha,